Olá pessoal, esse módulo é um módulo rápido no qual nós abordaremos possíveis equipamentos para utilização de métodos como identificar o momento certo de irrigar a cultura florestal. Bom, então um resumo aqui, né, de todas essas etapas que foram realizadas. Nós temos aí o que nós chamamos de segunda etapa de levantamento de dados, porque foi uma outra data, né? Então, nós temos ali a localização, a primeira visita técnica, como vocês viram aqui na região de Aparecida do Taboado. Depois viemos mais próximo de Inocência, na etapa de campo que nós chamamos de etapa 1. E depois tivemos uma etapa de campo 2 aqui, né? Bom, isso é só para localizar, então, né, para vocês se localizarem um pouco aí no nosso nordeste do estado de Mato Grosso do Sul. E sobre esses equipamentos para manejo de irrigações, essa aqui é uma área, estava muito claro o dia, né, muito ensolarado, uma área que era pastagem, foi dessecada a pastagem e feito o plantio então do eucalipto nessa região. Basicamente, o que a empresa queria saber, né, que nos solicitou, era estudar a possibilidade de equipamentos que identificassem o momento correto de realizar a irrigação. Então, pensando na eficiência do uso da água, na eficiência das irrigações. O tensiômetro, de cara, nós já havíamos informado que para aquela condição de solo, para aquela textura de solo, né, nós temos solos ali que chegam aí a cerca de 9, 8, 9% de argila apenas, né? Então passam de 90% de areia. Então, em solos extremamente arenosos, o tensiômetro ele não funciona bem pelo seguinte: como vocês já viram em aulas anteriores, nós também vamos falar um pouco aqui de mesa de tensão. O que é a quebra da coluna, né? Então, quando o tensiômetro está submetido a uma tensão, ou seja, para que ele esteja submetido a uma tensão, a cápsula de cerâmica porosa que está ali enterrada, né, que está dentro do solo, ela precisa estar ligada à umidade do solo, ou seja, a água que está nos poros do solo está ligada à cápsula de cerâmica do tensiômetro. Então, à medida que o solo, à medida que a planta, né, causa uma tensão ali para utilizar essa água do solo, para transferir essa água para a atmosfera, né, através da evapotranspiração, então é como se ela succionasse essa água de dentro do tensiômetro, por essa cápsula. Acontece que solos arenosos, à medida que ele vai secando, então ele fica com muitos poros cheios de ar. E aí há essa quebra, não há ligação mais causando tensão no equipamento, né? Então o equipamento aí, geralmente utilizado para tensões de até o equivalente aí a 0,8, né? 0,8 bar. E nesses casos de solos arenosos, geralmente ele quebra a coluna até antes, né? Então esse é um dos problemas que nós temos com esse equipamento. Mesmo assim, a empresa pediu que nós testássemos, né? Ok, então, dentro desses equipamentos que foram testados, né, o que nós propusemos aí, aliás, foi a solicitação da própria empresa, né? Então, o tensiômetro nós testamos apenas aí por solicitação deles e realmente ele quebrou a coluna muito rápido, né? No mesmo dia da irrigação ele já tinha quebrado a coluna. Bom, então nós seguimos aí com o irrigâmetro, que foi solicitação, né, da empresa, e outros equipamentos. Bom, o irrigâmetro, gente. Então, nessa tabela aqui, coloquei uma tabela bem simples só para vocês entenderem o seguinte. Então, aqui na coluna esquerda, nós temos aí água pura, o gel, né, o hidrogel na primeira irrigação, mais o condicionador nas irrigações de pegamento, né, nas irrigações sequenciais, como foi falado nas aulas anteriores, nos módulos anteriores, e o condicionador, desde a primeira, que é a irrigação de plantio, e também nas próximas, né? Bom, então, o transplantio das mudas foi feito ali no dia 19 de setembro, tá? E a irrigação foi feita no dia 20 de setembro, no primeiro horário, tá? Então, estávamos montando o experimento, foi feita uma irrigação padrão para todos, né? E aqui são os dados, tá, gente, do irrigâmetro, né? Então, nós temos aqui, esses são os valores de evaporação. O que é o irrigâmetro, para quem não conhece? Ele é um evaporador de água que mede quanto que essa água evapora. E ele tem umas réguas que permitem aí que você, digamos assim, que você compare com as suas condições, né? Então ele é um equipamento, um evaporímetro, né? Um evaporador de água que permite medir quanto de água que está evaporando e através das réguas já pré-calibradas aí para o tipo de solo, ele identificaria então o momento de irrigar, né?
Como isso era um pouco novidade para esse tipo de situação, de manejo de eucalipto, né, transplantio de mudas de eucalipto, então a empresa gostaria de saber como que o equipamento funcionava e nós montamos lá na área. Então, nós tivemos aí, no dia 20, do dia 19 para o dia 20, 6,5 milímetros de evaporação. Depois, do dia 20 para o 21, 13,8. Do dia 21 para o 22, 12,1. E assim por diante, tá? Então, essas foram as medidas aí. Bom, acontece que nós tínhamos ali um padrão, né, diferentes acumulados de evaporação de um dia para o outro. As leituras eram feitas sempre no mesmo horário, geralmente no final da tarde, né? E aí, o que entram esses valores aqui de baixo, né? Então, nós temos o 6,5 foi para padrão, claro, né, no primeiro dia, e a única coisa que muda aqui, ó, no dia 22 de setembro, por exemplo, por que é 25,9? Depois, no dia 23, 38,4. Esse foi o acumulado de evaporação medido pelo equipamento, então era um único equipamento, certo? Só que aí nós colocamos nessa planilha o acumulado até o momento em que aquele determinado tratamento necessitou de irrigação. A irrigação era determinada pelo técnico de campo da empresa. Eles têm uma tabela, né, que mostra o grau de déficit das plantas no campo. Então, isso é claro que precisa ter uma experiência de campo, né? A pessoa identifica qual é a planta que está precisando de irrigação e por um número, uma porcentagem de área de plantas necessitando de irrigação, então a área toda é submetida à irrigação, né? A irrigação de pegamento. As irrigações que nós chamamos de secundárias. Bom, então vejam que aqui, ó, com água pura, com 1 litro, a última linha da nossa tabela aqui embaixo. Então, com 1 litro de água pura, nós vamos necessitar de irrigação apenas no dia 23 de setembro. Então, 3 dias depois ali, né, do transplantio. Até esse dia, tinha acumulado 38,4 milímetros de evaporação do evaporímetro, do irrigâmetro. Isso não significa que nós vamos aplicar 38,4 milímetros, até porque o solo não tem capacidade de retenção para isso. Então, apenas o equipamento era uma ideia que vamos tentar correlacionar as leituras do acumulado de evaporação do equipamento até o momento em que a planta pediu irrigação naquele determinado tratamento, que era 1, 2, 3, 4 e 6 litros, sempre com água pura ou com hidrogel na irrigação de plantio e depois seguida de condicionadores, ou sempre condicionador, desde o plantio até as irrigações sequenciais. Então, avaliando aí os diferentes produtos e os diferentes volumes, né? Então, esses valores que vocês estão vendo é o acumulado de evaporação registrado pelo equipamento irrigâmetro até o momento em que o técnico de campo definiu que aquele tratamento precisava de irrigação. A partir daí, nós zerávamos a conta, né, o acumulado, e começávamos a acumular novamente. Então, vou dar o exemplo aqui de novo, nessa linha de baixo, né, com água pura, com 1 litro de água pura. Lá no terceiro dia precisou de irrigação. O equipamento tinha registrado 38,4 milímetros acumulados, né, até esse dia de evaporação. As leituras eram feitas todos os dias, nós fomos contabilizando isso. Depois, nós passamos a contabilizar novamente. A partir do dia que foi feita a irrigação, então, nesse tratamento de 1 litro de água pura, né, então aplicou-se novamente 1 litro de água pura, no dia 23 de setembro, e aí começamos a acumular novamente o que era evaporado pelo equipamento. Então, no dia 25 de setembro, o técnico de campo definiu que precisaria fazer mais uma irrigação. O equipamento tinha acumulado novamente 22,6 milímetros. Então, de novo, ele é um equipamento que permite medir a evaporação diária de água e nós procurávamos correlacionar o total acumulado no intervalo entre uma irrigação e outra, para ver se tinha alguma correlação, tá? Então, nós temos aqui um volume total acumulado, né, para cada tratamento, ok? Até o momento que pediu irrigação. Bom, então, novamente, uma das ideias foi correlacionar esses dados com o método padrão de Piniman-Monteith da FAO, né, do FAO 56,
que é para o cálculo de evapotranspiração de referência. Então, nós queremos correlacionar a evapotranspiração. Para isso, nós interpolamos os dados das estações meteorológicas mais próximas, né? Então, de Paranaíba e Água Clara, pois nós tínhamos a área aqui no meio, na região de Inocência, né? Então, nós interpolamos esses dados e, através deles, calculamos a evapotranspiração pelo método de Pienemann. Ok, então nós temos aqui o primeiro gráfico, os volumes aplicados, o total de volume aplicado nos tratamentos, e buscamos uma correlação com a equação de Pienemann. Então, pessoal, não houve correlação desse método de irrigação, desse tipo de manejo dos volumes com o acumulado aqui pela equação de Pienemann, ou seja, é muito subjetiva a análise do momento que se precisa irrigar. São uma série de variáveis que nós falamos lá naquele Store Brain, né, que nós falamos numa aula anterior, num módulo anterior. Então, nós sabemos que tem a variabilidade da muda que chega no campo, tem uma série de questões. Então, o técnico de campo define o momento que ele olha as plantas, ele avalia, né, fazendo um monitoramento do campo, e ele avalia uma porcentagem de plantas que, se não forem irrigadas, irão morrer. Então, é ele que determina o momento de irrigar. Então, não houve uma correlação com apenas o controle climático. Ok. E com o irrigâmetro? Com o irrigâmetro também não houve uma correlação entre os volumes acumulados até o momento que as plantas pediam irrigação, né? Até o momento em que o técnico determinava, olha, nesse momento precisamos realizar mais uma irrigação. Então, não houve correlação com o equipamento irrigâmetro também, tá? Então, nós descartamos a possibilidade de fazer o manejo através do irrigâmetro. E que fique claro aqui, tá, gente? Porque nós estamos citando nomes de equipamentos, né? Não significa que o equipamento é ruim. Significa que, para aquelas condições, o equipamento não mostrou uma correlação onde ele pudesse servir para aquele manejo de irrigação para aquelas condições, né? Então, não houve uma correlação. Até aqui isso nos foi confirmando que existe a necessidade do monitoramento do técnico de campo, pela experiência do técnico de campo e o monitoramento presencial, né? Bom, uma outra expectativa é que talvez o termômetro de infravermelho, medindo a temperatura na superfície do solo, vejam que aqui é até possível ver 50 graus na superfície do solo, né? Então, o conforto térmico é um dos fatores principais e nós buscamos entender, será que quando chegar numa determinada temperatura é preciso irrigar? Será que é a temperatura, então, que vai determinar o momento de irrigar? Bom, então, fizemos uma série de análises aí sobre umidade e temperatura, né? Buscando uma relação entre a umidade e temperatura, e aí verificamos pequena variação. Aqui essa linha cinza, ela é a temperatura. As colunas em azul e laranja, azul é até 10 centímetros, então pegando o hidrofarm, pegando um equipamento, um sensor de umidade qualquer, no caso nós utilizamos o hidrofarm, não estou fazendo propaganda, tá gente? É o equipamento que nós tínhamos. E aí, então, medindo a umidade do solo até 10 centímetros, ou seja, no perfil de 0 a 10, e de 0 a 20. Ele é um equipamento que ele tem uma haste, que ou você insere ela a 45 graus e ela, então, vai determinar a umidade apenas dos 10 centímetros de profundidade, ou você insere ela totalmente na vertical e, então, ela determina a média de umidade dos 20 centímetros. Então, por isso que não é de 10 a 20, tá? É de 0 a 10 e de 0 a 20, ok? Nós não cavamos uma trincheira e inserimos a haste na horizontal. Nós inserimos ela na vertical, por isso é de 0 a 10, com ela a 45 graus, e na vertical, totalmente na vertical, de 0 a 20, ok? Bom, depois, já nós vamos falar mais do sensor de umidade. Basicamente, então, nós pegamos as leituras de umidade em dois perfis, para os diferentes volumes de água e procuramos aí relacionar com a temperatura e verificamos que a temperatura sofreu pequena influência dos diferentes volumes. Isso por quê, pessoal? Porque a temperatura é na superfície. É ali que está o excesso de temperatura cozinhando, digamos assim, a planta, a parte aérea da planta, né? Então, num solo extremamente arenoso, a água já desceu, independente do volume, a água desceu e lá na superfície, ali na zona de transição, aquela camada
de 3 a 4 centímetros do solo, ali já está seco. Então a temperatura em si teve pequena influência dos volumes, praticamente não houve, né, variação de temperatura na superfície em função dos volumes. Ou seja, tanto faz eu aplicar 1 litro ou 6, que eu não vou ter um conforto térmico diferente, tá? Então, melhor aplicar apenas um, não é? Bom, então descartamos a possibilidade de monitorar, né, de ter uma determinação através do termômetro de infravermelho para determinar o momento de irrigar. Não havia essa variação ou essa correlação, né? Então, seguimos aí com as análises do sensor de umidade e aí a ideia foi o seguinte: será que o técnico de campo ele consegue seguir um padrão? Qual que é a porcentagem de acerto da identificação dele, do monitoramento dele, ou seja, do fator sensibilidade do técnico de campo, quando ele determina que aquela quantidade de plantas, aquela porcentagem de plantas está precisando de irrigação, senão elas vão morrer, senão depois vai precisar de replantio, né? Então, será que isso tem correlação de fato com a umidade real do solo, né? Será que há a possibilidade de ajustar a sensibilidade, a experiência do técnico de campo, de fato, com o valor de umidade do solo? Então, essa que foi a sequência aí da nossa pesquisa, né? Então, conclusão: os equipamentos para identificar o momento de irrigar. Então, é possível utilizar equipamentos para identificar o momento de irrigar? Essa que era a ideia aí, então, né, do nosso trabalho. Então, pegando as leituras do Hidrofarm, de novo, não é uma propaganda, poderia ser qualquer medidor, qualquer sensor de umidade, tá? Nós trabalhamos com aquele que nós tínhamos, então não é uma propaganda, ok? Então, nós pegamos aí, gente, as médias de umidade por produto, né? Água, hidrogel na água, no plantio, mais condicionador nas irrigações sequenciais, que era o padrão da empresa, e condicionador sempre, desde a primeira irrigação até as seguintes. Fizemos isso de novo, de 0 a 10 centímetros de profundidade e de 0 a 20, né? E aí, eu mostro para vocês aqui. Vamos focar primeiro no primeiro perfil, né? De 0 a 10 centímetros. Então, o que nós vemos aqui? A média de umidade, ela era menor com água pura, ela foi intermediária aqui com hidrogel e depois com o condicionador foi um pouquinho maior. Bom, isso média. Por que nós trouxemos as médias, gente? Isso aqui é média geral, tá? Porque a variabilidade é muito grande. Então, nós pegamos as médias gerais de tudo que foi analisado, de tudo que nós fizemos na pesquisa, né? Bom, então nós temos aqui, dentro dessas médias gerais, a menor umidade foi para água pura. Mas o que é essa menor umidade? O que significa isso? Isso é ruim? Não, gente. No momento em que o técnico determinava, olha, precisa irrigar, aí nós íamos lá e fazíamos a umidade. Então, quanto menor a umidade no momento em que precisou irrigar, significa que a planta está conseguindo utilizar mais água. Por quê? Porque a quantidade de água que era a mesma, nós só estávamos comparando entre produtos. Então, dentro de todos os volumes testados, analisando apenas a variação entre produtos, as plantas estavam necessitando de irrigação quando já tinham utilizado uma quantidade maior de água para água pura. Foi aí que nós começamos a tentar entender, será que o hidrogel ou o condicionador ele está causando alguma barreira, alguma, como eu vou dizer, alguma dissorção maior de água? Será que a planta está entrando em competição com esse produto? Né? Nós estamos tendo uma dificuldade aí da planta utilizar mais água quando eu tenho produtos adicionados à água. Então, a partir daí surge uma nova etapa de análises, né? O que está causando esse fator? Por que a planta está pedindo água quando o solo ainda está mais úmido quando eu tenho condicionador, por exemplo? E ela começa a pedir irrigação na água pura quando ela utilizou mais água. A água pura, então, está ficando mais disponível? Eu estou tendo mais água disponível com água pura? Aí nasce uma outra linha de pesquisa que eu vou mostrar nos próximos módulos para vocês. E isso seguiu o padrão também no perfil de 0 a 20. Tá? Bom, então essas diferenças aqui é que era o nosso foco, né? A planta está conseguindo utilizar mais água no tratamento com água pura do que
no tratamento com condicionador. Quando eu tenho condicionador, a planta pede irrigação, né? Ela sente déficit hídrico quando o solo ainda está mais úmido do que com água pura. Tá? Então, essa foi uma das análises aí que nós buscamos com esse equipamento. E lembrando, quem determinava o momento que deveria irrigar era o técnico de campo, dentro de um catálogo que eles fizeram, uma escala de déficit hídrico, né? Isso é sigilo da empresa, né? Então, basicamente aí os conceitos da engenharia florestal que vocês conhecem bem, basicamente aqui quando o pescoço, né? O pessoal fala o pescoço, aqui em cima da haste principal, quando ela começa a dobrar, é sintoma de que é déficit hídrico. Se você não irrigar, a planta pode acabar morrendo, então haverá necessidade de replantio, né? O que nós fazíamos sempre que o técnico determinava, olha, esse tratamento aqui já está com uma porcentagem de plantas que precisa realizar a irrigação na área total, em todas as parcelas desse tratamento. Ok, nós íamos lá e fazíamos a leitura de umidade. Então, esse foi mais uma das etapas, né, de pesquisa realizadas nesse experimento que eu estou mostrando para vocês. Então, antes de seguirmos com esses dados de umidade do solo, né, nós vamos aí focar então nos equipamentos. Existe um equipamento que ajuda no monitoramento? Bom, existem equipamentos que podem podem auxiliar, mas não conseguimos dispensar a necessidade do monitoramento de campo através de um técnico com experiência, tá? Então essa foi a conclusão de todos essas pesquisas que nós fizemos até o momento e para essas condições, é claro, que nós estudamos.